Muito bem-vindos a todos a este ciclo de videoconferências SICAD, que terá lugar até ao final do ano. Sempre que possível, as videoconferências terão uma periodicidade bimensal. As videoconferências pretendem ser um espaço interativo e dinâmico de partilha do conhecimento e informação na área dos comportamentos aditivos e dependências, e é um espaço, como vê, aberto a todos os que queiram participar. Hoje temos então a videoconferência do Programa de Gestão do Consumo de Álcool, que será dinamizado pelo Américo Nave e a Cristiana Merendeiro, ambos da Associação Crescer. O Programa de Gestão do Consumo de Álcool preconiza abordagens de redução de riscos e minimização de danos, que têm precisamente como objetivo reduzir os danos do consumo problemático de álcool junto de pessoas em situação de sem-abrigo e de exclusão. A Associação Crescer vem hoje dar-nos a conhecer a sua experiência neste âmbito deste programa. O Dr. Américo Nave é psicólogo clínico, trabalha desde 1998 junto dos grupos mais vulneráveis, pessoas que consomem substâncias psicoativas e pessoas em situação de sem-abrigo, tendo implementado e coordenado diversos projetos nos últimos 20 anos. Integrou várias equipas multidisciplinares em diferentes projetos dirigidos para estes públicos, em centros de acolhimento, comunidades terapêuticas, centro ocupacional, programa de substituição ao opiáceo de baixo limiar e equipas de outreach. É um membro fundador da Crescer e é atualmente o seu diretor executivo. A doutora Cristiana Merendeiro é neuropsicóloga e encontra-se a trabalhar na área da redução de riscos e minimização de danos desde 2015. Atualmente coordena o projeto É Uma Casa, Lisboa Housing First, da Crescer, para pessoas em situação crónica de sem-abrigo que consomem substâncias psicoativas. No passado trabalhou também num programa de substituição em baixo limiar de exigência. A moderação desta sessão estará a cargo do Dr. Manuel Cardoso, subdiretor-geral do SICAD, com uma vastíssima experiência na área dos comportamentos aditivos e dependências, em especial na área dos problemas ligados ao álcool. É médico, diretor-geral do Fórum Nacional Álcool e Saúde, representa o Estado português em diversas reuniões internacionais de peritos, de que se destacam as relacionadas com a estratégia global da OMS e do Plano de Ação da OMS Europa. Entre outras funções, foi o coordenador executivo da Joint Action Europeia, a RARA. Temos também entre nós o Dr. João Golão, diretor-geral do SICAD e coordenador nacional, a quem saúde e passo desde já a palavra. Dr. João Golão. Muito obrigado, Lúcia. Bom dia mais uma vez. A Lúcia já disse quase tudo, mas eu tenho todo o gosto em dar as boas-vindas a todos os participantes. Nós congratulamos-nos com a presença de todos e temos a expectativa de estar a prestar um serviço que é necessário e útil, de disseminação de conhecimentos, boas práticas, respostas inovadoras, tanto sentido fazem neste contexto que temos vindo a viver, e que melhor apetrecham os profissionais com mais ferramentas para atender às necessidades dos cidadãos, e neste caso dos cidadãos mais vulneráveis, desprotegidos e menos livres. Menos livres porque perderam a possibilidade de escolha e de decisão, e porque para além da dependência de bebidas alcoólicas passaram a depender também das instituições e de muitos de nós, que numa atitude profissional e empática não deixamos que percam totalmente o sentido da dignidade, de direitos e deveres de cidadania. São os valores humanistas que alicerçam as abordagens desenvolvidas, nomeadamente nesta área da redução de danos, que devolvem esperança aos homens e mulheres com vidas muito desorganizadas e marginalizadas,
que giram nas ruas das nossas cidades. Estou por isso muito expectante para ouvir mais uma vez, agora neste formato, o modelo de implementação do Programa de Gestão de Consumo de Álcool, que através do acesso a um consumo regulado, ajuda a reduzir os danos associados à dependência do álcool, facilita as abordagens centradas na saúde física e psíquica, na dimensão habitacional e, em alguns casos, no acesso ao tratamento. Agradeço mais uma vez ao Américo e também à Cristiana Merengueiro, agora não me esqueço de a referir, por terem aceitado o nosso convite. Agradeço também ao Manuel Cardoso, meu companheiro de sempre, que trará seguramente a esta conferência a sua vasta experiência e conhecimento na área dos problemas ligados ao álcool, uma mais-valia para o CICAD e para o decorrer dos trabalhos de hoje. E passo desde já a palavra ao Dr. Manuel Cardoso. Apenas agradecer-vos uma vez mais, desejar bom trabalho. Eu lamento não poder ficar durante toda a conferência, por volta das, 20 para as 11 vou ter que sair, mas desejo o maior sucesso para esta reunião e agradeço aos participantes, que são agora 146. É impressionante como as pessoas se mobilizam para, nestas circunstâncias complicadas que temos vindo a viver, para atualizarem os seus conhecimentos, para aprenderem todos os dias, para incorporarem nos seus conhecimentos e, eventualmente, nas suas práticas, aquilo que vão, as realidades com que vão tendo conhecimento. Portanto, obrigado a todos, bom trabalho. Dr. Manuel Cardoso, faça favor. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Lúcia, pela apresentação que fez de início. Um obrigado especial ao Américo e à Cristiana, não só por estarem aqui, mas por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver nesta área. Permitam-me que comece esta conferência, enfim, ou continue esta conferência, fazendo 2 ou 3 referências especiais que me parecem realmente importantes. Esta semana foi noticiada um estudo feito por investigadores da indústria ligada ao álcool que dizia, ou que demonstrava que tinha havido um aumento nos tempos de pandemia, um aumento dos consumos de vinho. Um aumento dos consumos de vinho derivado ou feito depois da aquisição nos supermercados mais próximos, ou utilizando as garrafeiras, digamos que neste caso os portugueses, os espanhóis, os italianos e os franceses tinham. E uma outra característica era que, para além do aumento dos consumos, tinham consumido vinhos mais caros. O estudo valorizava ainda o facto das campanhas que tinham desenvolvido para este período terem resultado. É realmente interessante perceber isto. De qualquer modo, a venda de bebidas alcoólicas no nosso país vinha a aumentar já nos últimos anos. Já tínhamos um consumo diário maior do que era habitual, ou dos anos anteriores. Apesar disso, ontem ouvimos também a nossa Ministra da Agricultura dizer que haveria um subsídio de 12 milhões de euros, que considerava insuficiente para esta área económica e, enfim, é interessante perceber, e nós temos consciência disso, que ou pode ser uma área económica importante. Mas a questão do vinho, ou a área do vinho, ela própria, já tem alguns benefícios. Pensemos que o vinho tem uma taxa de IVA inferior à taxa normal e às outras bebidas alcoólicas e não paga o imposto especial sobre o consumo, o chamado IAVA. IAVA esse que também há 3 anos não é atualizado para as outras, mesmo para as outras substâncias, já à volta de 3 anos. Significa, nestas circunstâncias, o consumo per capita tem vindo a aumentar e provavelmente no próximo relatório da OMS, Portugal vai aparecer como o país do mundo com o maior ou dos maiores consumos per capita. Eu diria que isto não seria propriamente importante ser associado, nós não estivéssemos a verificar, nos estudos que temos em Portugal,
um aumento das mortes na estrada relacionadas com a taxa de alcoolemia, por exemplo, as mortes por intoxicação alcoólica também a aumentar e, em termos gerais, as mortes atribuídas ao uso nocivo do álcool estão também a aumentar. Nos últimos estudos ainda verificamos que, por via deste aumento dos consumos, ou na sequência disso, a estimativa de dependentes alcoólicos e de consumo de risco praticamente triplicou. E, naturalmente, que em momentos de crise, quando isto está a acontecer e as situações de dependência alcoólica são maiores, naturalmente que em situação de crise também vão aparecer naturalmente maiores ou em maior quantidade situações de alcoólicos ou de consumidores de álcool com problemas de maior vulnerabilidade em situação de sem abrigo ou mesmo sem teto. E as próprias entidades têm dificuldade em responder. E é nesta linha de pensamento que o projeto que nos é trazido hoje pela Crescer nos vai ser apresentado. Estas pessoas mais vulneráveis e dependentes de álcool que estão na rua, sem teto ou sem abrigo, precisam de um suporte específico que a Crescer trabalhou bem e que nos vai mostrar, e por isso, mais uma vez, eu agradeço ao Américo e à Cristiana por estarem connosco e o trazerem-nos esta inovação. Em termos de organização da conferência, eu pedi ao Américo para iniciar, portanto é ele que vai começar a fazer a sua apresentação. Depois será a doutora Cristiana. No entretanto, enquanto eles mudam de apresentação, porque não estão juntos, naturalmente, cada um está em seu sítio, nós abriremos o espaço para perguntas e respostas, que depois fechamos para a doutora Cristiana continuar a apresentação e, no fim, voltaremos a ter perguntas e respostas, que podem ser apresentadas, como dizia a doutora Lúcia, através da plataforma, no Questions and Answers, Q&A, ou oralmente, se pressionarem o ícone da mãozinha que está no canto inferior direito do vosso ecrã, para pedir a palavra e aí dar-vos a palavra e utilizarão ou farão as perguntas de viva voz. Dito isto, passava a palavra ao Américo Nave. Américo, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é tua, faz favor. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao CICASE pelo convite para fazermos esta apresentação. Entretanto, vou só tentar aqui partilhar também a nossa apresentação. E agradecer as palavras do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso. Muito obrigado. Para nós é um gosto estarmos aqui hoje a apresentar este projeto que temos desenvolvido há vários anos. O que nós hoje vamos falar, que é um modelo que é o Managed Alcohol Program, que nós decidimos traduzir por Programa de Gestão de Consumo de Álcool, parte de uma base do trabalho da Crescer, que desenvolve já desde 2001, através das nossas equipas de rua, e que tem um contacto diário com pessoas em situação sem abrigo e com consumos problemáticos de álcool. O Dr. Manuel Cardoso já fez uma pequena introdução em relação ao álcool e às questões do álcool na sociedade em geral e em todo o mundo. Portugal é um dos países da União Europeia com maior consumo de bebidas alcoólicas per capita e prevalência de problemas ligados ao consumo do álcool. E o álcool é uma das substâncias psicoativas mais nocivas a nível físico e psíquico. A Organização Mundial de Saúde, a nível global, diz que o consumo de álcool contribui para 3 milhões de mortes anuais. O consumo
problemático de álcool está associado a elevados índices de morbilidade, como são os internamentos hospitalares, mortalidade, a intoxicação alcoólica, acidentes de viação, entre outras, e criminalidade, como é a violência doméstica conhecida de todos nós. Eu, antes de avançar, também gostava de pegar um pouco nas palavras do Dr. Manuel Cardoso, porque penso que tem a ver também com o programa que vamos apresentar, que é também numa situação de crise existir um maior consumo de álcool. O que isso, no nosso entender, pode querer dizer que também é as condições de vida das pessoas que levam ao consumo do álcool. No fundo, também, e nós sabemos, por exemplo, com este confinamento, até relatado por especialistas da área da saúde mental, nos vem dizer que tem chegado muito mais casos de maior ansiedade, maiores problemas psicológicos. E, portanto, no nosso entender, nós devemos olhar para esta questão sempre através da qualidade de vida das pessoas e não focarmos só o problema no álcool. Porque se focamos o problema só no álcool, corremos o risco de nunca ajudar verdadeiramente as pessoas que têm um problema associado a este tipo de consumo. As populações vulneráveis são as que apresentam maior índice de morte e hospitalizações relacionadas com o consumo de álcool, segundo a Organização Mundial de Saúde. E é das populações mais vulneráveis que a Crescer tem trabalhado nos últimos anos, e é a partir deste trabalho que nós fazemos na rua que chegamos à proposta de ser implementado um projeto inovador que trabalhe com estas pessoas que se situam numa situação de grande fragilidade e vulnerabilidade na cidade de Lisboa, que é onde nós trabalhamos, mas pensamos que ocorre em todo o país. Entre 2016 e 2019, as nossas equipas de rua acompanharam 439 pessoas com consumo problemático de álcool. Eram 89% homens, de 70% de nacionalidade portuguesa e 48% tinham policonsumos. Deste universo, foram encaminhadas para tratamento 2%, o que nos parece um número relativamente ou muito baixo para este universo, e é isto que nos leva a pensar que algo tem que ser feito, porque a nossa experiência diz-nos, e o contacto que temos nos últimos 20 anos com estas pessoas, que as pessoas querem melhorar a sua qualidade de vida e muitas vezes vivem numa ambivalência entre parar o consumo e continuar a consumir, mas a situação de vulnerabilidade em que as pessoas se encontram é muito difícil para que consigam aceder a programas de tratamento que, segundo as próprias pessoas, têm uma exigência demasiado alta para as suas necessidades momentâneas. Também, a nível da situação habitacional, 63% destas pessoas continuam a viver na rua. Portanto, não estão integrados em programas, em albergues ou noutros programas habitacionais. E, portanto, 63% me parece um número bastante elevado, continuam a viver nas ruas. A Crescer, temos registado cada vez mais um maior número de pessoas em situação sem abrigo associado a um problema de consumo de álcool, e o que nós assistimos é que na cidade de Lisboa, e eu penso que é uma realidade por todo o país, não há respostas habitacionais para estas pessoas. Portanto, todos os centros de abrigo, todos os albergues, por regra, as pessoas não podem entrar alcoolizadas. O que isso até levanta questões relacionadas com a abstinência, porque, como todos nós sabemos, se as pessoas, ao contrário de outras substâncias, as pessoas estarem longas horas sem o consumo do álcool pode trazer complicações ao nível da saúde graves.
Neste momento, na cidade de Lisboa, há o único programa que aceita que as pessoas consumam álcool, é o Housing First. Todos os outros programas, há também entidades que, de uma forma, na relação que estabelecem com as pessoas, permitem que as pessoas que consumam álcool entrem nos albergues ou nos centros de acolhimento, mas, por regra, as pessoas não têm o direito de aceder a essas estruturas. Por outro lado, os programas de tratamento, e um pouco como já tinha dito, apresentam, portanto, têm a abstinência sempre como objetivo final, e isso, para estas pessoas, o que nos é escrito é que não conseguem cumprir com esses objetivos e é muito difícil transitar numa situação de completa exclusão, de completa vulnerabilidade. Estas pessoas, quando estão em situação de sem-abrigo, são sujeitas a altos níveis de agressividade e violência por N pessoas. O que nós observamos é que estas pessoas, conforme o tempo vai passando, há uma deterioração física, tanto da saúde, tanto física como psíquica, das condições de vida destas pessoas. Têm variadíssimas doenças associadas na linha de doenças cardiovasculares, doenças infectocontagiosas, doenças relacionadas com o aparelho digestivo, entre muitas outras. Também, e vários estudos referem isso, muitas destas pessoas desenvolvem sintomatologia e psicopatologia psiquiátrica e, portanto, é constrangedor para as equipas que contactam com estas pessoas diariamente no terreno ver a degradação quase diária, de um dia para o outro, quase que se consegue observar esta degradação a nível da saúde das pessoas. Por isto, o que nós propomos é que haja uma estrutura intermédia entre o estar em situação de sem-abrigo e o tratamento, uma estrutura que é uma estrutura residencial, onde as pessoas tenham os cuidados básicos e dignos de qualquer ser humano. Pretende ter uma abordagem de redução de riscos. Isto quer dizer que nós não nos queremos focar no problema do álcool, mas queremos focar na pessoa que tem um problema com o álcool. São planos individuais. O que isto quer dizer é que também é o próprio a definir o que é o seu recovery. É o próprio, portanto, enquanto nos programas de tratamento o objetivo é sempre o mesmo, é a abstinência, aqui, individualmente, a recuperação, o objetivo a atingir é definido por cada um. Nesta estrutura é possível, ou existe, a possibilidade da disponibilização de álcool e gestão do consumo. Portanto, todas as pessoas que entram nesta estrutura também têm que ter a motivação de, pelo menos, de reduzir o consumo. No nosso entender, e também alguns estudos que demonstram isso, uma pessoa que consome 7 litros de vinho por dia ou de cerveja, se reduzir para 3 ou 4, isto tem impacto na saúde desta pessoa e na melhoria de vida destas pessoas. A equipa é multidisciplinar. Nós entendemos que é uma estrutura clínica, ao contrário também das wet houses, que são estruturas mais sociais, em que as pessoas, quando entram, é um pouco uma unidade de cuidados paliativos. Aqui pretende-se que haja, é um equipamento onde existirá
um médico psiquiatra, onde fará a gestão, tudo relacionado com a dependência, mas existirá também um médico da área clínica geral, porque há muitas comorbilidades ligadas ao consumo do álcool a nível da saúde física, mas também haverá uma equipa de psicólogos, de assistentes sociais, de pares e de enfermeiros. A diferenciação com outras estruturas é não imposição de abstinência. É permitido o consumo de álcool na estrutura e serão definidos planos individuais. Os Managed Alcohol Program existem desde 1997 no Canadá. Desde então têm sido alvo de inúmeras investigações científicas que indicam que esta metodologia promove um consumo de álcool mais moderado, a adesão a programas de tratamento. Até me parece, eu refiro muito isto, parece-me quase até do senso comum, que será muito mais, as pessoas terão muito mais motivação e muito mais fácil de motivar pessoas para aderirem ao tratamento quando já estão numa estrutura em contacto com os técnicos profissionais, quando já têm uma base de condições pessoais e sociais numa determinada estrutura, aderirem ao tratamento, do que nós tentarmos motivar uma pessoa que ainda dorme na calçada ou em qualquer casa abandonada ou nas ruas, ou em qualquer parte da rua e em qualquer cidade. E há uma maior adesão a serviços sociais e de saúde. Também, vários estudos demonstram que há uma diminuição dos internamentos hospitalares, há uma diminuição dos contactos com a polícia ou até as detenções, há uma diminuição das chamadas para os serviços de emergência médica e menos estratégias de coping negativas. As pessoas que estão em situação sem abrigo com consumos problemáticos de álcool referem que a abstinência não é um objetivo realista, um pouco por todas o que já expliquei atrás, sendo preferíveis e possíveis atingir objetivos de redução de riscos. Nós temos a experiência, por exemplo, do nosso Housing First, onde todas as pessoas que entraram no nosso programa de Housing First reduziram os consumos de álcool. E tivemos até alguns casos, poucos, mas tivemos alguns casos, que só a entrada numa habitação as pessoas deixaram de consumir álcool e estão até hoje sem consumos de álcool. O que estes casos nos diz é que os consumos abusivos de álcool serviam mais para aguentar a situação de vulnerabilidade de rua do que terem uma verdadeira dependência do álcool. Os objetivos deste programa é estabelecer pontos de contacto com as pessoas em situação sem abrigo com consumos problemáticos de álcool, promover o acesso a serviços sociais e de saúde e o encaminhamento para programas de alto limiar de exigência. Melhorar a qualidade de vida da população-alvo, promover a inclusão dos utentes na comunidade e promover a integração social através do acesso à habitação e ao emprego. Nós gostávamos também que esta apresentação servisse também para que houvessem questões e perguntas. Eu vou passar a palavra à minha colega Cristiana Merendeiro e estou disponível para qualquer questão que seja colocada agora ou no fim. Não, pode ser. Obrigado, Américo. Acho que fizeste um bom resumo do problema. Congratulo-me particularmente com aquela expressão que usaste. Não nos preocupa tanto o consumo ou o problema do consumo, mas o problema da pessoa. Abordamos a pessoa como um todo e não propriamente focado apenas no problema. Então, como tínhamos prometido de início, enquanto a doutora
a Cristiana passava a apresentação, ou se preparava para a apresentação, haveria agora a possibilidade de fazerem questões, qualquer dos formatos. Se quiserem de viva voz, como eu dizia, têm no canto inferior direito do ecrã, ou pelo menos dos participantes, o ícone de uma mãozinha para pedir a palavra. Portanto, se alguém quiser pedir a palavra, faz favor. Se não, podem sempre colocar as perguntas no questionário e ficamos aqui uns segundos à espera que se manifestem. Ok? Bom, parece que não temos, que ninguém tem dúvidas. Dr. Golão, muito obrigado por ter estado connosco este tempo. Boa reunião lá na tutela. Boa continuação. Obrigado. E lamento. Um abraço, até logo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Então, não havendo questões, eu passava, fica para o... Professor Manuel Cardoso, temos aqui no chat uma pessoa que... A Rosa Zuzarte coloca aqui uma questão: qual o feedback dos utentes nesta situação? E a doutora Alcina Ló coloca a questão: não ficou claro se este programa já está em funcionamento, nomeadamente Wet House. Pode repetir a primeira pergunta, a primeira questão? Qual o feedback dos utentes nesta situação? Poderá perguntar diretamente o Américo à Rosa Duarte, ou então eu posso dar... Eu posso tentar responder. Eu não percebo bem a que situação é que se refere, qual é a opinião dos utentes nesta situação. Não percebo a que situação é que a pessoa está a referir-se. Mas em relação à segunda pergunta, ainda não está implementado o programa nem em Lisboa, nem em Portugal. Portanto, gostávamos que fosse implementado, mas ainda não está implementado. Muito bem. Não havendo mais a Carla Carvalho é que está a pedir a palavra agora. Doutora Lúcia, pode dar-lhe o microfone. Já pode falar? Doutora Carla, faz favor. Tirou-lhe agora. Então. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Dr. Manuel Cardoso. Bom dia, Dr. Américo Nave, doutora Lúcia. E muito obrigada. Antes de mais, gostei muito, ligeiramente atrasada, mas entrei ainda muito a tempo e gostei muito da sua apresentação. É sempre uma mais-valia ouvi-lo. A minha questão prende-se com o que acabou de referir, precisamente, que o programa ainda não está implementado em Lisboa e, portanto, nem em Portugal. A minha questão tem a ver se perspectiva, em termos de cronograma, a implementação deste programa em Portugal, se já há algum trabalho nesta matéria. Trabalho há, como foi visto, mas eu digo trabalho no sentido de implementar mesmo esta resposta, em termos de população. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Carla. Eu penso que esta é uma resposta para o fim da apresentação. Eu creio que a pergunta foi feita agora, mas ainda temos a Cristiana para apresentar os passos do próprio projeto, e depois penso que no fim o Dr. Américo fará, o próprio, mas o Dr. Américo fará um ponto de situação do que tem sido apresentado. Agradecia agora à doutora Carla que clicasse novamente no ícone para retirar
o pedido de palavra que pode voltar depois a querer ter. Passava então à doutora Cristiana para nos fazer a segunda parte da apresentação. Américo, não te esqueças da pergunta da Carla para responder no fim, está bem? Obrigado. Doutora Cristiana. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada ao CICAD por esta oportunidade, ao Dr. Manuel Cardoso, ao Dr. João Golão e aos participantes que estão a ouvir-nos neste momento. Eu vou continuar a apresentação do Américo, especificando agora as características do programa em si e como foi idealizado, perspectivado pela Crescer. Portanto, este projeto constituirá uma resposta para várias valências, não é? Entre as quais uma resposta habitacional. Portanto, o objetivo é este MAP, portanto, interromper um padrão que é imposto pela situação de sem-abrigo e disponibilizar uma resposta habitacional com acompanhamento. O que se vê e lê na literatura internacional é que, segundo a própria percepção dos utilizadores do MAP, este espaço é sentido como um espaço seguro, familiar, um espaço que é promotor de um sentimento de comunidade e onde têm a possibilidade de restabelecer relações. Outra das valências será o apoio médico e psiquiátrico, portanto aqui essencial na parte de definição do próprio plano individual que o Américo referiu atrás, do plano terapêutico, essencial também no acompanhamento e na monitorização do consumo de álcool, mas também por questões que o Américo ressalvou, nomeadamente com o facto das pessoas em situação de sem-abrigo, com consumos problemáticos de álcool, experienciarem frequentemente problemas de saúde física e psíquica de vários tipos, não é? Sintomatologia depressiva, convulsões, outros sintomas associados à abstinência, danos hepáticos crónicos, doenças infecciosas. Portanto, aqui esta componente médica é essencial neste projeto. Temos também um apoio psicológico e social, portanto, o levantamento, há sempre um levantamento e uma avaliação psicossocial, um levantamento de necessidades, de forma a podermos depois acompanhar e dar resposta a essas mesmas necessidades, que também, como o Américo referia, não se centram apenas e só na questão da gestão do consumo, mas em todas as outras necessidades que a própria pessoa nos pode trazer. Já mais perto da fase da autonomização, há aqui também a componente do apoio no acesso à habitação e ao emprego, que depois permitirá uma verdadeira integração. Os cuidados de enfermagem envolverão imensas atividades, mas eu destaco aqui a vacinação e os rastreios, porque falámos da presença das doenças infecciosas nesta população. Portanto, os rastreios para o VIH, para o VHC, têm aqui uma importância crescida. Outra valência é a integração nos serviços da rede de suporte social e de saúde, portanto, na rede comunitária. As pessoas que chegam, ou que nós perspectivamos que chegarão a este programa, já passaram por um conjunto de serviços. A maior parte deles já tocou de alguma forma nos serviços de saúde, nos serviços sociais, muitas vezes até nos serviços habitacionais, não é? Mas, atualmente, muitos não mantêm qualquer ligação a estes serviços. Portanto, restabelecer o contacto com o centro de saúde e ter um médico de família, com as consultas de especialidade, com uma assistente social de referência, portanto, tudo isto são formas de integração social. No que concerne à redução de riscos e minimização de danos na relação com o álcool e outras estruturas, portanto, estes programas representam efetivamente uma mudança de paradigma, se nós pensarmos que outros têm uma abstinência como uma condição exigida para a pessoa ter um apoio. Portanto, este programa não perspectiva isso, não é? Tem uma base de redução de riscos e minimização de danos, logo o foco vai ser colocado numa gestão acompanhada do consumo de álcool e de outras substâncias, portanto, como uma forma de reduzir efetivamente o risco associado a este consumo e promover um consumo menos danoso. Em relação às competências pessoais, falamos aqui de uma valência para a promoção do autocuidado, da higiene, das tarefas domésticas e de um aspecto que ressalva aqui bastante importante, num apoio à gestão financeira, à aprendizagem da gestão financeira. Isto com vista também
a uma promoção de uma cidadania plena, portanto, com vista a uma integração social plena. Peço desculpa que estou aqui com algumas dificuldades em passar a minha apresentação. Ok. Portanto, focando-nos agora aqui nas estratégias da gestão de consumo, claro que existirão muito mais, não é? Mas nós trouxemos aqui 4 estratégias, ou destacamos aqui 4 estratégias, começando pela entrevista motivacional. Portanto, isto é um método terapêutico que parte de uma abordagem centrada na pessoa. Basicamente é usado para promover a disponibilidade para a mudança, através da exploração dos sentimentos de ambivalência e das razões que muitas vezes bloqueiam esta mudança, ou que fazem com que a pessoa adie esta mudança, e que são, por vezes, estes sentimentos e estas razões que bloqueiam a adoção de comportamentos de menor risco. Portanto, isto é uma abordagem, é um processo curto, é uma abordagem prática, empática e que, acima de tudo, tem presente a dificuldade associada à mudança. No que concerne à psicoterapia da redução de danos, portanto, como ela é descrita na literatura internacional e especificamente eu foquei-me aqui no trabalho do Patarsky, portanto, que é um psicólogo que estuda e que desenvolve esta área. A psicoterapia da redução de danos é vista, é um conjunto geral de intervenções psicológicas que tem exatamente como objetivo a redução dos danos associados ao consumo de substâncias, sem ter como meta final imposta a abstinência. Portanto, basicamente, é uma abordagem psicoterapêutica que aceita as pessoas independentemente do ponto do espectro em que elas se encontram. Portanto, falamos de espectros como a gravidade de consumo, por exemplo, ou também o espectro da disposição para a mudança. Portanto, independentemente de onde é que a pessoa está, este tipo de psicoterapia vai ao seu encontro. Portanto, ela defende que há efetivamente uma dimensão terapêutica na intervenção de redução de riscos portanto, e na intervenção em saúde pública, na intervenção comunitária. E falamos aqui de uma dimensão terapêutica presente em programas de troca de seringas, de prevenção de overdoses, de respostas de baixo limiar, portanto, em intervenções em que há efetivamente um ponto de contacto entre um utente, não é, e os técnicos, que permite construir ou começar a construir uma relação e, com base nessa relação, ou sobre essa relação, abordar as necessidades efetivas da pessoa que consome, e não propriamente com o foco nesse consumo. Portanto, à medida que essa relação terapêutica vai evoluindo, há também uma mudança do foco de necessidades mais emergentes, que podem, em determinado momento, prender-se com os cuidados de saúde, ou com acesso à medicação, ou, neste caso, com o acesso monitorizado a doses de álcool, não é? Para uma abordagem de questões mais profundas, que muitas vezes estão ligadas até às questões traumáticas que pessoas que passaram vários anos em situação de vulnerabilidade têm consigo, não é? Portanto, é um trabalho muito transversal, centrado na pessoa e que toca várias das suas necessidades. Em relação às estratégias de coping, portanto, estas estratégias são mecanismos, não é? São mecanismos cognitivos, comportamentais, que nós utilizamos sempre que uma determinada situação nos causa uma ameaça, não é? Ou nos coloca um desafio, e eles podem ser mais positivos ou mais negativos, consoante também o impacto que têm no próprio ou que têm nos outros. Um aspecto relevante que nos é trazido pela literatura internacional é que, efetivamente, as pessoas que passam por estes programas desenvolvem estratégias de coping mais assertivas. Eles dão, este estudo particular a que eu me estou a referir, até tem a ver com como é que as pessoas lidam muitas vezes com a ausência de disponibilidade financeira para adquirir álcool, e que, comparando os grupos de pessoas que passam por um programa como o MAP com pessoas que continuam em situação de sem-abrigo, portanto, estas últimas recorrem muito mais a estratégias de coping negativas, que por vezes têm a ver com a substituição por outras substâncias ilícitas, recorrer a atividades ilícitas para
poderem arranjar dinheiro. Portanto, muitas vezes também o desvio do dinheiro que supostamente seria para gastar em bens essenciais acaba por ser gasto para poder comprar álcool e, portanto, o que se nota é que as pessoas que passam pelos MAPs desenvolvem outro tipo de estratégias mais assertivas para si e para os outros, com quem contactam. Em relação a este Trauma Informed Care, que nós tentámos, não encontrarmos propriamente a tradução para o português, mas a ideia é uma abordagem terapêutica que compreende e que tem em consideração que o trauma tem efetivamente uma natureza pervasiva, não é? E, portanto, a ideia é promover sempre ambientes de recuperação, ambientes de verdadeiro recovery. Portanto, ao invés de práticas ou de serviços que, inadvertidamente, mas que possam até conduzir a situações de retrauma. E, portanto, as pessoas em situação de sem-abrigo com consumos problemáticos de álcool experienciam frequentemente situações traumáticas na rua, se pensarmos os aspectos ligados à violência, aos assaltos, roubos, exploração, mesmo à hipervigilância que têm continuamente quando estão a dormir num ambiente desprotegido. E estas pessoas descrevem quase que uma fase de sobrevivência na rua, não é? Portanto, a literatura internacional diz-nos que o MAP, contrariamente a este ambiente de rua, é descrito como um programa que se caracteriza efetivamente pelo cuidado, pelo respeito, pela confiança, pela ausência de julgamento. Aliás, a literatura é muito clara a dizer que, na perspectiva e na percepção dos utilizadores, a ausência de estigma é efetivamente um fator diferenciador entre os MAPs e outros programas para pessoas em situação de sem-abrigo com consumo de substâncias. Aqui à direita estão fotos de um MAP da Irlanda. Portanto, este MAP foi visitado por uma equipa de colaboradores da Crescer, onde estava incluído o Américo, e que basicamente ilustram também um ambiente descontraído, este ambiente familiar, seguro, que está em equilíbrio com esta estratégia de gestão de consumo que eu acabei de desenvolver. Em relação ao espaço físico, portanto, ele terá tudo aquilo que é necessário para a gestão do dia-a-dia, portanto, roupeiro, lavandaria, cozinha, refeitório, espaços de convívio, espaços mais técnicos, como a enfermaria ou os gabinetes. Os quartos individuais, que aqui nos parecem um aspecto bastante importante, porque permite também à pessoa uma privacidade diferente de quartos partilhados. E um aspecto particular destes programas, armários de acesso restrito para guardar álcool e medicação. Este exemplo também é, portanto, desta imagem aqui também é desse mapa da Irlanda, desse mapa na Irlanda que foi visitado. Portanto, basicamente é um armário que tem um espaço para cada utente, não é? Portanto, identificado com o nome, onde a bebida de cada utente pode ser guardada, com informação sobre as unidades de bebida que estão previstas no plano terapêutico e com outras informações, nomeadamente as horas a que serão tomadas essas unidades de bebida, e que depois é um armário ao qual o pessoal técnico do espaço tem acesso e depois faz a administração dessas doses, não é? Nas horas que estão estipuladas. Em termos do funcionamento, portanto, este MAP vai permitir uma admissão por encaminhamento, portanto, por outras estruturas ou por iniciativa própria. Haverá um processo de triagem médica essencial na definição depois do plano terapêutico individual, mas essencial para muitas outras questões também, e um processo de avaliação psicossocial. Portanto, este plano terapêutico incluirá o resultado deste processo de triagem e será celebrado através da assinatura de um acordo terapêutico individual. Portanto, depois deste processo, será realizada a disponibilização de álcool, segundo o tal acordo estabelecido, que será acompanhada, monitorizada, não é? E acompanhada medicamente. Em relação à equipa, portanto, o Américo referiu isto atrás, será uma equipa multidisciplinar com uma forte componente médica. Destaco aqui também um papel
muito relevante dos pares e a literatura também nos refere a importância destes colaboradores. E destaco também a formação específica e altamente especializada que é necessário uma equipa deste tipo ter. Portanto, uma formação em estratégias de intervenção com o público-alvo, de redução de riscos e minimização de danos, da própria gestão do consumo problemático de álcool e da gestão de crise. Portanto, isto terá que ser uma equipa altamente especializada para intervir com esta população-alvo neste contexto. Em relação propriamente à gestão e à monitorização do consumo e como é que ela será feita, portanto, eu referi atrás que haverá uma disponibilização gradual de álcool segundo um acordo estabelecido. Portanto, o acordo o que vai prever são unidades de medida que serão ingeridas em cada dia. Portanto, uma unidade de medida padrão é uma forma de medir o volume de álcool puro numa determinada bebida, não é? Portanto, ela é usada para orientar o cálculo da ingestão diária de álcool, isto porque diferentes bebidas alcoólicas naturalmente têm diferentes teores alcoólicos. Portanto, uma unidade de medida padrão ronda as 10, 12 gramas de álcool puro. Aqui à direita temos mais uma vez uma foto resultante dessa visita a um MAP, que representa as unidades de bebida associadas a cada uma das imagens representadas. Por exemplo, temos aqui, eu penso que se vê relativamente bem portanto, a garrafa de vinho, por exemplo, representar 9 unidades de bebida. Portanto, haverá então uma individualização do número de unidades de bebida, não é? Isto depende do padrão de consumo de cada pessoa e será definido sempre entre a equipa técnica e a pessoa. E haverá também uma individualização no que diz respeito ao tipo de bebidas disponibilizadas, que é importante que sejam também do agrado do utente, uma vez que o que se pretende é uma adesão a este programa, que será comprometida, naturalmente, não é? De alguma forma, se estas bebidas não forem do agrado do utente. Portanto, tudo isto com acompanhamento médico que tenho vindo a referir. Na prática, a maior parte dos MAPs, portanto, faz a disponibilização destas unidades de bebida a cada hora ou a cada hora e meia, ao longo do dia, em um período bastante alargado de tempo. Sendo que a primeira bebida do dia pode ser, portanto, ao invés de uma unidade e meia da bebida de eleição, pelo período de tempo em que a pessoa esteve sem fazer este consumo. Portanto, a maioria dos programas oferece entre 12 a 15 unidades de bebida por dia, isto é, flexível entre os programas. Tudo isto, naturalmente, como disse, será sempre individualizado para cada caso. No que concerne à redução, portanto, ela não constitui propriamente uma exigência do programa, não é? É sempre discutida e é sempre respeitado o tempo da pessoa e é feita em concordância no tempo da pessoa. O que se privilegia aqui é sempre uma forma de garantir que esta redução, quando é feita em segurança, não é? E é feita de uma forma medicamente acompanhada. E para isso podem ser usadas algumas técnicas, nomeadamente as bebidas podem ser escalonadas, portanto, vemos uma redução gradual ou diluídas. No que concerne ao consumo de álcool fora do programa, ele efetivamente é desencorajado, mas pode ocorrer, não é? E a maioria dos MAPs tem implementado um tempo de permanência no espaço antes da disponibilização de bebida. Isto é muito variável, alguns mapas têm 30 minutos, portanto, este tempo de permanência imposto ronda aos 30 minutos, alguns vão até a 1 hora de tempo de permanência no espaço antes da disponibilização de bebida, portanto, para garantir que o utente naquele tempo não consumiu qualquer quantidade de álcool e portanto, que pode fazê-lo quando ela for disponibilizada pela equipa. Contudo, isto é sempre, portanto, este consumo de álcool fora do programa a ocorrer é sempre indicativo de que
alguma coisa tem que ser trabalhada, não é? Entre a equipa e o utente, e tem que ser falada. Portanto, é preciso perceber porque é que o utente está a fazer isto, porque pode significar, inclusive, é que ele não está a aderir às opções disponibilizadas. Portanto, aqui é ressalvado também a importância de disponibilizar diversos tipos alternativos de álcool internamente para evitar estas situações. No que concerne à saída do MAP, portanto, nós perspectivamos 3 tipos de saída distintas. O Américo depois também se juntará a mim aqui, com certeza, para falar um pouco melhor isto, mas genericamente, portanto, à saída do projeto, a pessoa poderá seguir 3 opções distintas, portanto, integrar um programa de tratamento se a intenção for dirigir-se ou se a intenção for chegar à abstinência, integrar um programa de Housing First, continuando a trabalhar na gestão do consumo, como já é feito nos programas de Housing First, ou então a pessoa está apta para gerir o seu consumo, atingir uma autonomização através da integração numa habitação e integração no mercado de trabalho. Independentemente do tipo de saídas, o que se perspectiva em termos de resultados esperados é que se verifique mudanças no padrão de consumo, mudanças na relação com os serviços e, de uma forma mais lata, portanto mais genérica, uma redução da morbilidade e da mortalidade associadas ao consumo problemático de álcool. Não sei se o Américo querá desenvolver aqui um pouco melhor. Não, só dizer, penso que já disseste praticamente tudo em relação a este slide, mas aqui a relação, quando as pessoas se mantêm com consumo abusivo, a ideia é que possam transitar para o Housing First, mas que vão com esta aprendizagem na gestão do seu próprio consumo. O que também pode ocorrer, na nossa perspectiva, que pessoas que já estejam até no Housing First possam passar pelo MAP para gerir melhor o seu consumo, porque não estão a fazer na sua habitação e que precisam de voltar depois ao Housing First, mas no fundo o que nós perspectivamos é que não haja pessoas que fiquem eternamente neste programa. Portanto, o Housing First, como já tinha dito há pouco, por si só já apresenta resultados na redução do consumo do álcool, mas também o modelo do Housing First pressupõe que todas as respostas que nós damos às pessoas que estão no Housing First devem ser exteriores ao Housing First. Uma pessoa que tenha um problema com dependência deve aceder aos serviços que tratam desse tipo de problemas na comunidade. Se uma pessoa precisa de cuidados, de consultas de psiquiatria, deve aceder às consultas na comunidade. Não deve ser o próprio programa do Housing First que dá esse tipo de respostas e isso é que também, segundo a literatura dentro do Housing First, resulta em bons resultados em que 90% das pessoas que estavam em situação de sem-abrigo e situação crónica e no nosso caso todas as pessoas têm consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, 90% não volta à situação de sem-abrigo, mas é muito importante esta separação dos programas que respondem às necessidades das pessoas estarem fora do Housing First. E depois também poderia aqui falar, por exemplo, na própria autonomização e dar um exemplo, por exemplo, mesmo as pessoas que estão neste momento a trabalhar no nosso restaurante e que tinham problemas com o consumo do álcool e que hoje uns deixaram de beber, mas outros mantêm um consumo e conseguem gerir esse consumo e manter uma atividade laboral e manter alguma autonomia, fazendo melhor a gestão do seu próprio consumo. Em relação, pronto, só em jeito de conclusão,
referi que esta abordagem, que é efetivamente uma abordagem de redução de riscos, portanto, procura minimizar os danos pessoais, os efeitos sociais adversos, aos quais o consumo problemático de álcool, a desproteção das pessoas e a vulnerabilidade das pessoas que estão em situação de sem-abrigo podem conduzir. Portanto, fornecer uma alternativa às abordagens de abstinência, incorporando objetivos compatíveis com as necessidades e vontades da pessoa, tendo em consideração que, efetivamente, há vários relatos de pessoas em situação de sem-abrigo que têm consumos problemáticos de álcool e que referem que necessitam deste tipo de abordagem alternativa. E, por fim, promover o acesso aos serviços, portanto, oferecendo alternativas de baixo limiar que permitirão a estes utentes receber apoio apesar do consumo continuado de álcool. Américo, ainda quer dizer mais alguma coisa antes de começarmos? Agora já temos aqui imensas perguntas. Eu queria, portanto, para fechar, não sei se quer dizer mais alguma coisa ou se passamos para essa componente das perguntas e respostas. Não, penso que será muito mais interessante passarmos para a componente. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Acho que as apresentações nos explicam muitíssimo bem a problemática e a abordagem que é possível fazer. Muitas das perguntas que temos aqui têm a ver exatamente com isso, já está aberto, onde é que está a funcionar e como está a funcionar, mas eu penso que nada melhor do que ler essas perguntas e vocês vão ter que responder. São muitas e, portanto, eu se calhar lia 2 ou 3 de cada vez, tentavam responder, depois passávamos às seguintes e depois de acabar estas perguntas escritas, passávamos então, se houvesse alguém que quisesse usar da palavra, passávamos para essa possibilidade, ok? Então vamos lá. A Márcia Martins é assistente social numa comunidade terapêutica e gostaria de perguntar se podemos ter acesso aos estudos sobre o programa que foram apresentados. A pergunta vem logo no fim da apresentação do Américo e, portanto, se podem ter acesso aos estudos. O Wilson Filho pergunta durante quanto tempo as pessoas estão assistidas pelo programa e que critérios para a inclusão ou a manutenção. O Wilson pergunta ainda como pensam ou têm lidado com os distúrbios ou excessos dentro das instalações. E depois tem ainda o Paulo Nicolau que diz: bom dia, há previsão de implementação do programa em algum local? Será implementado pelas autarquias ou da responsabilidade do Ministério? Ainda permite fazer mais uma, que é para depois passar todo o ecrã para baixo. Temos ouvido, da Rita Diogo, temos ouvido algumas informações alarmantes do aumento do número de mortes de sem-abrigo por síndrome de abstinência. Há números exatos em relação a isto? Penso que a pergunta é esta. Dou-vos a palavra, por favor. Américo. Eu estou aqui, só perdi um pouco qual era a primeira. Peço desculpa se me pode... A primeira tinha a ver com acesso aos estudos. Sim. Okay. E depois... Sim. As outras registrei. Bem, na própria apresentação os estudos estavam em rodapé, mas podemos, se nos fizer chegar um e-mail para info@crescer.org, nós poderemos enviar toda a parte bibliográfica em que nos baseamos neste estudo. Em relação ao tempo de permanência, nós estimamos um tempo médio de 6 meses no programa, mas será sempre um tempo médio, portanto, a nossa expectativa e pela nossa experiência já que existe no Housing First, acreditamos que haverá pessoas que não precisarão destes 6 meses para acederem a uma daquelas 3. Quer dizer, no fundo, as pessoas que estarão mais tempo serão as pessoas que poderão transitar para o Housing First. As pessoas que estarão menos tempo são as pessoas que irão transitar ou para tratamento,
porque nós também percebemos que muitas pessoas que estão em situação sem abrigo, se acederem a este tipo de estruturas intermédias, não demorará muito tempo a acederem ao tratamento, porque muitas vezes já é o seu desejo, mas a situação de rua e situação de sem-abrigo não os permite aceder ao tratamento e muitas vezes os próprios serviços de tratamento não estão preparados para receber estas pessoas que estão a viver na rua. Portanto, estimamos um tempo médio de 6 meses, mas não será rígido, não iremos colocar ninguém na rua passado 6 meses se houver indicações tanto de saúde como sociais que nos indiquem que a pessoa deve permanecer mais tempo. Em relação aos distúrbios no espaço físico, o que nós observamos e também em contacto com outros espaços que já visitámos, é muito importante esta questão dos quartos individuais. Portanto, este programa não pode ser implementado com camaradas ou com quartos partilhados. É muito importante os quartos individuais e é dessa forma que se irá minimizar muitos conflitos internamente, porque a partir do momento que a pessoa entra no quarto, os técnicos podem trabalhar com a pessoa dentro do quarto, minimizar as interações com outras pessoas em que esteja a ocorrer esse conflito e, na nossa perspectiva, esta questão dos quartos individualizados é muito importante na gestão dos conflitos e também a questão de termos pares na equipa também ajudará bastante na gestão destes próprios conflitos. Em relação à última pergunta, uma das questões que nós temos referido, não só devido a esta crise no momento, mas há muitos anos esta parte, é que há um desconhecimento de quantas pessoas morrem em situação sem abrigo. Não há essa contagem, não há dados oficiais que nos digam quantas pessoas morrem em situação sem abrigo. E isso nós temos também alertado a algumas autoridades competentes nesta área, que era importante que houvesse esse tipo de contagem. Portanto, eu não sei dizer que... Agora, quero dizer também uma coisa, que é na cidade de Lisboa, e eu penso, não sei se o Dr. Manuel Cardoso me pode ajudar nisto, mas na cidade, se foi a nível nacional ou não, mas na cidade de Lisboa houve uma diretriz por parte do DICAD em que disponibilizou um programa de medicação que deu aos centros de acolhimento para pessoas em situação sem abrigo na cidade de Lisboa, a todas as equipas que trabalhavam com pessoas em situação sem abrigo, para que no caso das pessoas que estivessem em privação do álcool, lhes ser administrado essa medicação. Obrigado, Américo. Indo ao encontro daquilo que é o teu desafio, sim, foi um trabalho feito com as DICADs e com o CICAD, com a nossa área do planeamento e intervenção, mais clínica, e, portanto, a recomendação foi dada para todos os interventores e todas as ARS. Muito obrigado. Temos aqui mais algumas perguntas. A Marília Costa, que diz: obrigado, América, apresentação espetacular. Como se gera a disponibilização de álcool às pessoas? É acordado as quantidades? Existem regras associadas a isso? E depois a Purificação Anjos, que diz: a abordagem a uma terapia que parte da pessoa e não do problema de consumo é muito interessante. Gostaria de saber se poderá ser aplicado também a outros, para além das pessoas sem abrigo, e também a outras substâncias psicoativas. Eu aproveito, vou deixar estas perguntas apenas, e aproveito para pedir a todos os participantes, porque estou a verificar isto agora, que só enviem a pergunta quando a fizerem por completo, porque senão, como são muitos, se fizerem perguntas, enviarem a pergunta e depois continuarem a escrever,
vai haver outra pergunta que se acaba por intercalar e isso torna difícil depois aqui, ou torna mais difícil a leitura. Dá-vos a palavra para responderem a estas duas questões, por favor. Cristiana, não sei se queres, eu posso também dizer alguma coisa, mas se calhar agora dava-te a palavra também a ti. Sim. Eu penso que, eu não sei se esta pergunta também foi feita no final da apresentação do Américo, depois que não estava ainda até ao momento explicado esta gestão. Portanto, o que se perspectiva é que a pessoa, depois de uma triagem e em conversa com o médico e a equipa técnica, defina um plano terapêutico e nesse plano terapêutico estão, portanto, esclarecidas essas questões práticas, não é? De quantas unidades de bebida é que a pessoa, irá aceder por dia, quais serão, qual será o espaçamento entre essas unidades de bebida, portanto, isto tudo é definido com a pessoa, há sempre uma possibilidade de mudança, de alteração à medida que o programa se vai desenrolando. Mas no momento inicial isto é definido até de uma forma mais formal através da assinatura desse acordo, que depois é posto em prática e discutido e monitorizado pela equipa e pela equipa técnica e médica. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação aqui à gestão, Américo? Não, é isso. No fundo, há também uma própria sensibilização e educação. Muitas vezes também estas pessoas não sabem, ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes não sabem sequer o impacto que pode ter beber uma cerveja ou beber bebidas brancas. E também há, por parte da equipa técnica, sensibilizar e educar as pessoas que possam trocar, por exemplo, beber bebidas com menos teor alcoólico em substituição de bebidas com maior teor alcoólico. Tudo isso faz parte de uma educação interna nesta gestão do próprio consumo. Muito bem, obrigado, Américo. Obrigado aos dois, Cristiana também. Doutor Manuel Cardoso, deixe-me só, é que não respondemos à outra senhora Carla, não sei se... E também houve... Sim, também havia uma outra pergunta. Há uma outra pergunta e faltou responder à outra senhora que já tinha feito a pergunta de quando é que está prevista a implementação deste programa. Há várias perguntas dessas, vocês vão já responder depois a seguir, porque nós temos 30 perguntas neste momento, várias têm a ver com isso, já está em funcionamento. Na próxima leva vocês respondem, está bem? Deixem-me pedir ou relembrar que podem sempre pedir a palavra para a usarem clicando no símbolo que está no canto inferior, pode não ser inferior, porque se tiverem as perguntas, o sítio para fazer as perguntas é imediatamente acima, tem um símbolo de uma mãozinha para pedir a palavra e poderão fazê-lo de viva voz, nós depois damos-vos a palavra, porque muitos ou alguns estão a escrever perguntas tão sucessivamente que acaba por ser difícil de depois lê-las. Portanto, lembrar-vos essa possibilidade. Depois lembrar ou pedir à Rita Diogo, que fez uma questão que eu não entendo, a esta realidade pergunta, não sei exatamente em que momento em que ela fez a pergunta. Rita, por favor, retome e escreva de novo ou peça a palavra para colocar a sua questão. Depois temos de novo o Wilson Filho, que pergunta por que classificam este serviço como centro de saúde e não apenas de assistência social ou comunitária. Segunda, quem escolhe ou define quais os serviços de assistência médica, psiquiátrica, por exemplo, a equipa que dá assistência em redução de riscos ou o utente? Se o utente recusar ser assistido em determinado assunto, qual a orientação para a ação do programa? Ainda, como são definidas as entradas e saídas do programa? É livre? Há condições de entrada? Pode-se sair e entrar continuamente de acordo com a vontade do utente? E ainda, bem, Wilson, isto nunca mais acaba. O espaço, por isso é que era melhor usar da palavra. O espaço de acolhimento é centrado na participação dos utentes, na gestão da casa e comunidade, são preparados para tal,
ou funciona mais como um hotel onde a manutenção e serviços são prestadas por uma equipa de profissionais? Bom, se calhar deixava por aqui, porque o Wilson não para de escrever. Parei já. Ok, obrigado. Então, e como é que tem a palavra? Ok, Américo, podem responder. Ok. Cristiana, eu se calhar respondi à primeira e depois respondias às outras, se estiveres de acordo. Eu acho que ficou só a questão da abordagem centrada na pessoa. Sim. Eu posso já também responder a essa, portanto, a questão da psicoterapia de redução de dano centrada na pessoa não pode, como já é aplicada em outros públicos, em pessoas que consomem outras substâncias até ilícitas. Aliás, começou mais por essa área dos consumos ilícitos do que com o consumo do álcool. E há muita bibliografia já, mais bibliografia norte-americana, que nos fala sobre esta questão da psicoterapia centrada na redução de risco e minimização de danos. A questão da recusa de uma pessoa, portanto, tendencialmente, o programa é sempre definido com a pessoa. Os objetivos são sempre definidos da pessoa. A pessoa pode se recusar de ir por um determinado caminho ou por ir por outro caminho. Não há obrigatoriedade de nada em relação aos objetivos finais no trabalho com as pessoas. A não ser, mas isso até é uma questão de lei, em que a pessoa esteja a pôr a sua vida em risco ou a vida de outros. Portanto, salvo estas exceções, o programa é sempre definido, como eu já tinha dito no início, pela própria pessoa. Os objetivos são definidos com a própria pessoa. E depois os técnicos o que farão é ajudar a pessoa a atingir os seus próprios objetivos. Ok. Cristiana? Sim. Cristiana, quer ainda usar a palavra? Sim. Só acrescentar aqui uma coisa na abordagem centrada na pessoa, que inclusive não só é usada para problemas de consumo de várias substâncias, né, que estava incluído nessa pergunta, mas também para problemas de adição sem substância, também cada vez mais. Portanto, esta abordagem é uma abordagem muito, muito lata, pode ser trabalhada em qualquer circunstância. Eu não sei se consegui apanhar aqui as questões todas, mas, portanto, havia duas questões mais práticas que tinham a ver com as entradas e saídas e uma que tinha a ver com o envolvimento das pessoas no espaço de acolhimento. Portanto, em relação às entradas, os critérios prendem-se com serem pessoas que estão em situação de sem-abrigo, portanto, terem um consumo problemático de álcool e portanto, estarem na maioridade, não é? Terem mais do que 18 anos. Essa questão das entradas e saídas, portanto, há sempre o respeito pela vontade da pessoa, naturalmente, não é? Mas um enfoque também do trabalho nestes espaços é a relação que se estabelece entre a pessoa e a equipa técnica e, portanto, todo o processo é monitorizado, não o processo só de gestão de consumo, mas todas as outras necessidades que a pessoa vai trazendo são naturalmente discutidas com ela, não é? E que pode chegar a um ponto que a pessoa diga efetivamente que faz sentido sair do programa e isso não é evitado. Não colocamos a priori essa questão, não é? Porque, assim como não a colocamos no All In First, portanto, e tudo isso é trabalhado quando a situação aparece, quando a pessoa manifesta essa vontade. Em relação ao espaço de acolhimento, a maior parte dos MAPs envolve efetivamente a participação dos utentes, envolve até muitas vezes uma certa, portanto, alguns pares que são até trabalham só focados
nessa vivência comunitária dentro do espaço, não é? Porque o espaço convém ser efetivamente um espaço que seja sentido como uma habitação, um espaço seguro, com o qual as pessoas se identifiquem. Portanto, para isso a participação das pessoas é essencial. Por outro lado, também faz parte das próprias valências o desenvolvimento dessas competências de cuidado do espaço, de tarefas domésticas, portanto, e isso faz através do envolvimento diário das pessoas que frequentam o espaço com o próprio espaço onde estão, não é? O que não significa que haja uma expulsão do programa se a pessoa não participar. Sim, exatamente. É sempre da vontade da pessoa. Eu penso que ficou aqui uma questão sobre porque é um espaço de saúde, não é? Sim. E não um espaço comunitário. Bem, eu penso porque é saúde e não segurança social, é mais isso. Eu acho que o Américo também me pode ajudar a complementar isto, mas a redução de risco e minimização de danos é por si uma resposta de saúde, não é? Porque o objetivo, efetivamente, quer dizer, é uma resposta centrada na pessoa e nas necessidades da pessoa, que muitas vezes são necessidades ligadas às questões de saúde. Nós sabemos que um consumo problemático de álcool tem um impacto negativo na saúde e sabemos também que ajudar a pessoa a gerir melhor esse consumo, reduzindo os riscos e os efeitos danosos do consumo, é uma intervenção de saúde, não é? Claro que isto não ignora que seja simultaneamente também uma resposta com uma componente social e com uma componente comunitária, porque, efetivamente, as necessidades das pessoas abarcam quer a área da saúde, quer esta área mais social e comunitária. Muito bem, Américo, eu acho que vale a pena agora responderes, fazer o ponto de situação em relação ao programa, porque há várias perguntas que insistem, não tendo respondido se o programa está a funcionar ou não está a funcionar, precisam dessa resposta. Há depois as outras 2 ou 3 questões relacionadas com a verosimilhança da intervenção com comunidade terapêutica ou com centro de acolhimento, portanto, se é mais ambulatório ou mais residencial, acho que é outra das perguntas que tem vindo a ser colocada aqui. Pedia-te para já respondesse a isto, depois logo vamos espreitar as outras que temos aqui bom, primeiro esta resposta, depois já avançamos. Bem, em relação à possibilidade do programa existir, neste momento, é um programa que já apresentámos em 2013 a várias entidades, ao CICAD, ao DICAD, à Câmara Municipal de Lisboa, já em 2013. Neste momento, o CICAD mostrou disponibilidade de avançar com o programa para já na cidade de Lisboa. Houve algumas reuniões, não sei se depois, se calhar o Dr. Manuel Cardoso pode completar aqui esta minha resposta, mas o que está neste momento em cima da mesa é que o programa avance na cidade de Lisboa, portanto, partindo da iniciativa do CICAD. O que é necessário para implementar este programa é um espaço físico para que ele aconteça, que tenha estas condições, por exemplo, dos quartos individuais, entre outras. Tem existido algumas reuniões com várias entidades responsáveis nesta área na cidade de Lisboa, e se calhar deixava o Dr. Manuel Cardoso dar mais os pormenores também da vontade do próprio CICAD. Bom, então, enfim, não sei se é este o momento, mas todos os momentos eventualmente serão bons. Aquilo que nós verificamos é as grandes dificuldades neste período pandémico e de contenção e de estados de emergência e de estados de calamidade, principalmente no estado de emergência, com tudo encerrado, até as dificuldades de acesso aos produtos
eram maiores, os preços são diversos e, portanto, a problemática era mais premente. Não era só o ficar sem casa ou sem teto, estar na situação de sem-abrigo, mas era também a possibilidade de poder ou de ter acesso aos produtos que queriam consumir. O Américo referiu a recomendação que demos em termos terapêuticos para todas as ARS, portanto, para todos os sítios, do que deveria acontecer para ajudar estas pessoas quando encontradas nestas dificuldades, mas a verdade é que continua a haver isto que o Américo mencionou logo de início, que é a dificuldade de pessoas em situação de intoxicação alcoólica ou minimamente alcoolizadas não poderem entrar, não terem outro tipo de respostas, nomeadamente de acolhimento, de centro de acolhimento, que não podem entrar, até nos centros de abrigo não podem entrar. Portanto, este é um problema que precisava de ser abordado e resolvido. O CICAD, desde março, do início de março, tem mantido reuniões com as entidades que gerem os programas na comunidade, nomeadamente os programas relacionados com o Plano Operacional de Respostas Integradas, o PORI, portanto, todas as intervenções de equipes de rua, de centro de acolhimento, também da área da reinserção e da prevenção, portanto, para além da redução de riscos e minimização de danos, temos reunido por esta via, enfim, com a outra plataforma que permite menos gente, mas todos com os vídeos ligados. Esta não permite aos participantes terem os vídeos ligados, mas temos então tido reuniões para discutir, primeiro, as dificuldades inerentes à própria pandemia, quer o acesso aos utentes e a gestão da proximidade, a gestão da segurança dos profissionais e dos utentes, digamos, das pessoas para quem trabalha. Permitam-me fazer um parênteses para dizer que o trabalho desencadeado, quer nas comunidades terapêuticas com quem temos reunido, quer por parte destas equipas que trabalham em espelho, que investiram em ter os equipamentos de proteção individual, etc., tem sido um trabalho absolutamente fantástico. Dizer-vos, por exemplo, que em comunidades terapêuticas nós vamos ter reuniões esta tarde com as duas áreas, quer a área PORI, digamos, mais vulneráveis, quer comunidades terapêuticas, e faremos um ponto de situação, mas aquilo que sabemos até agora é que não houve casos em nenhuma comunidade terapêutica, portanto, dos cerca das 2.000 camas que temos em comunidades terapêuticas, não 2.000 utentes neste momento, mas mais de 1.000 seguramente, não houve nenhum caso, portanto houve uma contenção que foi fantástica, e também nestas equipas que lidam com os profissionais, com os utentes de rua ou mais vulneráveis, também as situações foram pouquíssimas, aliás a crescer teve um primeiro contacto já há muito tempo, está perfeitamente resolvida, mas as equipas organizaram-se de tal modo que estão a conseguir que os utentes também passem mais ou menos incólumes por esta pandemia, e os profissionais estão a conseguir fazê-lo de uma maneira muito assertiva e muito bem. Portanto, fechando o parênteses, esta era uma abordagem que precisava de ser feita fundamentalmente para as cidades de Lisboa e Porto, ou foi isso que pensámos. Pedimos a Crescer para retomar o projeto inicial e reformular e nos apresentar, e pedimos à AP10 para apresentar um projeto para o Porto. Sendo que a AP10 tinha apresentado já e posto em marcha um projeto nesta área, que utiliza uma metodologia de prevenção, mas com passos muito próximos deste que seria, na minha perspectiva, o Américo depois dirá, uma espécie de centro de acolhimento. Portanto, em relação, hoje vamos ainda discutir isso nessa outra reunião, em relação ao Porto, o que está previsto para esta fase será uma resposta mais na área redução de riscos, mas num cunho mais preventivo, portanto, em absoluto ambulatório. Neste caso seria em residencial, não um residencial permanente,
ou absolutamente permanente, portanto, as pessoas poderiam sair, penso que é isso. A grande dificuldade é encontrar um espaço na cidade de Lisboa, isto respondendo de certo modo ao Wilson, se é comunidade terapêutica, se fosse comunidade terapêutica era fácil deslocar para um terreno ou para um espaço fora da cidade, aqui não, é a vivência da cidade, da grande cidade e a resposta de redução de riscos e minimização de danos e não terapêutica para responder a estas pessoas. Portanto, deixem-me fazer-vos um desafio, se conhecerem espaços para a cidade de Lisboa que estejam disponíveis e que seja possível, ou que vejam que possa ser possível serem usados para a implementação deste programa, seria muitíssimo bem-vindo. De todas as perguntas que tenho ainda, Américo, Cristiana, não sei se querem acrescentar alguma coisa ao que eu disse. Nesta fase passávamos ou continuávamos para as perguntas se não tiverem. Ainda temos muitas e o tempo começa a esgotar-se. Muito bem, acho que podemos continuar. Então, doutora Lúcia, pode dar a palavra ao Wilson agora para ele colocar o resto das questões e as dúvidas que tem, por favor. Wilson, por favor, faça. Eu já coloquei algumas, mas tem muito mais escritas. Vemos se conseguimos clarificar agora, por favor. Ótimo. Obrigado pela apresentação. Eu acho que foi bastante clara. Eu introduzi uma série de perguntas, algumas delas foram sendo respondidas no decorrer da última apresentação da Cristiana. As minhas dúvidas estavam mais ligadas à questão da gestão do espaço e dos utentes, a experiência passada, não só em termos de tratamento e comunidades terapêuticas, mas também com essa população, sempre existem alguns problemas que necessitam ser resolvidos, mas eu acho que fiquei relativamente esclarecido. É claro que muitas coisas só podem ser respondidas com o tempo e com a experiência a decorrer. Os problemas nunca são todos previstos antecipadamente. E era isso que eu queria compreender. De qualquer maneira, não queria que vissem a quantidade de perguntas que eu fiz como um questionamento ou um interrogatório. Era mais para ajudar a pensar em conjunto sobre esse tipo de atendimento, que eu acho que é extremamente válido, apesar de, na minha experiência pessoal dos anos todos que eu tenho, ainda ter um resquício de dúvida em termos da eficácia da abordagem. Eu tenho quase 30 anos de trabalho nesta área, é óbvio que tenho uma mentalidade muito direcionada para questões de abstinência do que para questões de redução de danos, apesar de as defender claramente, não deixar dúvida em relação a isto. De qualquer forma, queria dar os parabéns pela iniciativa e pela realidade que vem se concretizando depois de muito tempo. Há muito tempo, obrigado. De alguma maneira, eu achava que era preciso haver o que existia há uns anos atrás, eram as dry houses, né, mais voltadas para questões de abstinência, mas que se desenvolveram no decorrer do tempo. Eu espero que a gente continue aprendendo ou sabendo os resultados daquilo que vai se desenvolver a partir de agora. E agradeço a oportunidade, tá? Acho que melhor não perguntar nada, mas achei importante dar esse esclarecimento. Obrigado. Obrigado, Nelson. Um abraço, tudo bem. Eu tinha aqui da Marília, a Marília Costa, que dá os parabéns à Cristiana pela clareza da apresentação, mas perguntava algo que tinha a ver com o sistema ambulatório, quais são os horários de funcionamento. A Natasha Torres da Silva cumprimento. Olá, Natasha. Gostaria de saber se o programa é avaliado e como. Eu sei que responderam de certo modo. Depois, a Rita Santana da Silva. Os estudos apresentam uma média de tempo de permanência no programa. Eu penso que o Américo respondeu. A ideia era à volta dos 6 meses, mas provavelmente não tem estudos mais precisos do tempo. O Paulo Nicolau que diz, peço desculpa, mas o Américo não respondeu à pergunta, à previsão de implementação do programa e em que local. Penso que eu próprio também já respondi. Neste caso será a responsabilidade
a ideia é ser no âmbito PORI, portanto, a responsabilidade do CICAD. Passo-vos a palavra para tentarem responder a mais estas questões. Portanto, queria também mencionar aqui uma questão, também no seguimento da intervenção do Wilson, é que nós pretendemos também que este espaço seja um espaço de partilha, portanto, seja um espaço onde nós possamos ter como parceiros outras organizações não governamentais, onde possamos ter parceiros da área do tratamento, na área da prevenção e na área da própria avaliação do programa. Portanto, também reconhecemos que há todo um saber que tem que ser comprovado na prática e no terreno, e para isso nós achamos que é muito importante termos vários parceiros envolvidos no próprio programa, e eu penso que aí já estou a responder também à pergunta que fizeram da avaliação. Claro que o programa terá que ter uma avaliação, mas queremos que quase construir aqui um consórcio entre vários parceiros, onde se desenvolve e se discute e se faz partilha do conhecimento, e que possamos trazer para dentro deste programa tanto parceiros da área do tratamento como parceiros da redução de riscos, para que eu penso que será o melhor caminho para fazermos a avaliação e fazermos conhecimento nesta área. Ok. Cristiana. Eu penso que fiquei aqui com... eu não percebi bem a pergunta da Marília, penso que não estou a errar no nome. Agradeço o comentário e refere algumas dúvidas em relação ao sistema de ambulatório. Eu penso que a pergunta é como funciona em sistema de ambulatório ou em sistema residencial. Okay. Se as pessoas podem entrar e sair, era um pouco a pergunta que também o Wilson tinha feito e que eu tentei responder, que peço que sejam vocês a clarificar. É um pouco como os centros de acolhimento que nós temos para as ilícitas. E, portanto, essa seria a resposta que eu daria. Mas Cristiana, faz favor. Sim, efetivamente, a perspectiva é uma resposta habitacional, portanto, uma resposta onde as pessoas residem, pessoas que estavam em situação de sem-abrigo, passam a residir nesse espaço durante o período em que estiverem integradas no programa. E será nesse espaço que depois poderão aceder a todas as outras valências. E podem entrar e sair do programa, se assim o desejarem. Já agora, há aqui uma pergunta que eu vou ver se consigo apanhar, porque queria dizer o nome da pessoa, que era... é a Bárbara. A Bárbara pergunta se este programa é alternativa ou uma possível alternativa à inserção em comunidade terapêutica. Acho que isto vem na linha da resposta que estavam a dar, portanto passo-vos a palavra para eles responderem diretamente. Temos aqui mais 2 ou 3 perguntas que eu faria depois. Não é uma alternativa, até pelo contrário. No fundo, o que nós acreditamos é que esta estrutura irá fazer muito mais encaminhamentos para o tratamento do que tentarmos fazer o encaminhamento para o tratamento a partir da rua. Vários estudos demonstram também este indicador de que quando as pessoas são encaminhadas para o tratamento por estas estruturas intermédias, há muito mais adesão ao tratamento do que nós tentarmos encaminhar estas pessoas a partir da rua. Muito bem. Então, mais 2 perguntas. O Paulo Nicolau e o Filipe Alves perguntavam quem financiava. Penso que já respondemos a isso. Neste caso, pode haver aqui financiamento. O PORI, normalmente, o CICAD financia a 80%. Neste caso, a ideia, estão envolvidos, pelo menos na discussão, quer a Câmara Municipal de Lisboa, quer a Santa Casa da Misericórdia, portanto, a própria Segurança Social, nas reuniões que o Dr. Américo mencionou, tem estado presentes, para além da DICAD, e, portanto, a ideia é que se encontre, em termos de espaço, um cofinanciamento, eventualmente, da Santa Casa, ou mesmo da Câmara Municipal de Lisboa, para poder fazer este apoio. Depois tinha
A Solange Ascensão, que perguntava, dava os bons dias, quando da triagem aplicam algum instrumento de avaliação que usem, tipo audit? Período de frequência do programa, penso que já foi mencionado. Depois, deixava-vos responder a esta, deixem-me ver as outras a seguir para orientar. A história do audit. Para já, o que nós não temos ainda definido se irá existir um instrumento para fazer essa avaliação ou não. À partida, será sempre uma entrevista aberta com os profissionais de saúde. Uma entrevista com base, como a Cristiana já tinha dito, na entrevista motivacional. Isso será uma questão que teremos de discutir com a própria médica que fará as entrevistas, com os próprios psicólogos e toda a equipa. Numa fase inicial, teremos que ser uma discussão interna de se haverá instrumentos, se será uma entrevista aberta. Eu, pessoalmente, gosto sempre mais de entrevistas abertas do que uma entrevista seguida por um determinado instrumento, mas também terão que ser os profissionais que irão trabalhar dentro do programa a pronunciarem sobre isso, e depois poderá haver ajustes ou não, consoante o programa for avançando. Então, temos mais 2 ou 3 perguntas aqui. A Joana Dias, eu penso que a pergunta já foi respondida, mas temo que não tenha sido suficientemente clara. A Joana pergunta, existe algum período mínimo de frequência do programa de consumo de álcool? Depois a Rita Diogo faz uma reflexão dizendo, é uma situação que nos deve preocupar a todos, o número de mortes e a proteção da saúde e vida das populações particularmente vulneráveis. O Nuno Alves faz a questão, é um foco na prevenção da recaída? Que estratégia ou que estratégias poderiam ser implementadas para o follow-up? Ponderam algum tipo de aplicação onde as pessoas possam entrar em contacto com um terapeuta quando sente que pode iniciar uma espiral de recaída ou lapso? Obrigado. A Bárbara Ribeiro pergunta relativamente às condições de acesso, por que não possibilitar o acesso a este programa à população consumidora de álcool que não se encontra em condição de sem-abrigo? Pronto, e ficam mais 2 ou 3 para depois. Força. Em relação à pergunta das recaídas, eu penso que já respondi em parte, mas reforço a minha resposta. O que nós pretendemos é que haja uma ligação destas pessoas às outras estruturas de saúde e às outras estruturas sociais. Portanto, era importante que as pessoas, quando saíssem do programa, por exemplo, pudessem ficar com consultas ou numa ET ou na unidade de oncologia. Portanto, o que nós pretendíamos era que houvesse esta parceria com as outras entidades e que as pessoas pudessem ser seguidas nessas estruturas. Mas o próprio programa dará sempre uma resposta a qualquer pessoa que volte a contactar-nos ou que esteja numa situação de maior vulnerabilidade. Não existe, também respondendo a outra pergunta, não existe um tempo mínimo para as pessoas estarem no programa. Essas questões são sempre definidas com o próprio. Podemos questionar a pessoa porque é que ela acha que está preparada para sair para qualquer automatização da sua vida. Podemos pensar em conjunto com a pessoa, mas a pessoa, e daremos sempre todo o apoio, vamos supor que uma pessoa quer sair ao final dos 15 dias e que está mesmo convicta e que acha que é o melhor. A equipa terá sempre uma postura de ajudar a pessoa, mesmo que a opinião clínica pudesse ser contrária da pessoa permanecer mais tempo no espaço. Mas se o seu objetivo é sair passado 15 dias porque tem um determinado projeto de vida, a equipa irá focar-se tanto nessa pessoa como a pessoa que pretende estar 6 meses
ou mais tempo. Américo, obrigado. Temos mais 3 perguntas nesta área. Depois penso que tenho mais 2 no chat que tenho que ir ver a seguir, porque nós estamos a chegar também ao limite do tempo. A pergunta da Purificação Anjos é como farão a gestão se houver policonsumos? E a Paula Nicolau pergunta se foi apresentada em 2013 e não avançou agora algum prazo previsto para avançar. E agrada-me particularmente esta última, que vem do Rio de Janeiro, da Luísa. Obrigado a todos pela apresentação excelente. E a pergunta é: como é o manejo em relação ao uso de outras substâncias dentro das instalações do projeto? Portanto, olá, Luísa, bem-vinda. Agora já é quase bem-ida, mas enfim. Bem, em relação aos policonsumos, essa é uma das razões, e também respondendo já a uma pergunta que foi dada, por isso é uma estrutura clínica, não é? Porque as interações que podem existir a nível da saúde, existir os policonsumos, por isso pretendemos ter o apoio médico e clínico dentro da própria estrutura, mas que serão aceitos pessoas que tenham policonsumos. A questão de existirem, penso que é esta a última pergunta, que me parece um bocadinho diferente, que é: poderão as pessoas ter outro tipo de consumos dentro da estrutura? Eu, para já, diria que não, porque, no fundo, parte do princípio que esta estrutura é para as pessoas com um problema com o consumo do álcool. Eu, tendencialmente, diria que sim, mas eu acho que essas questões têm que ser discutidas com toda a equipa e, portanto, quando implementamos este tipo de projetos, devemos também ter regras claras e depois têm que ser discutidas conforme o projeto for desenvolvendo, se existirá essa possibilidade ou não, e também terá que ser sempre discutido com as entidades competentes se poderia existir consumo, por exemplo, que é a minha opinião pessoal. Atenção que eu aqui estou a dar uma opinião que não é a resposta do próprio programa, mas a minha opinião pessoal é que, por exemplo, esses consumos poderiam existir dentro dos quartos individuais de cada um. Mas isso terá sempre que ser uma questão discutida com toda a equipa técnica e com as entidades competentes para que isso possa acontecer. Duas últimas questões que estavam no chat. Eu agradeço a participação de todos, antes de mais, também por esta via. Peço desculpa se passou alguma coisa entretanto. Então temos aqui uma questão da Susana. A Susana trabalha no Algarve, é psicóloga, e diz que o programa é interessante e a pergunta: o que prevê na reinserção socioprofissional enquanto processo de resolução da condição? E depois faço a segunda, que eu ainda não consegui ler, mas vou ler agora. Bom dia a todos, é do Nuno Alves. Diz: desde já felicito-vos pela iniciativa do programa, o qual acho bastante inovador e pertinente para uma população com necessidades muito específicas e que nas comunidades terapêuticas as respostas dadas são limitadas. A minha questão prende-se que, com o pós-programa, será dado algum enfoque na prevenção de recaída? Que estratégias poderiam ser implementadas para o follow-up? Mas que já esteve do outro lado. Ponderam algum tipo de aplicação onde as pessoas possam... Não, esta parte ele já tinha perguntado nas perguntas e respostas, penso eu. Não foi, Nuno? Penso que sim. Mas a palavra é vossa. Aproveitem para fazer, digamos, as vossas considerações finais, porque a seguir vamos encerrar a sessão. Tá bom? Cristiana, queres iniciar a resposta e depois eu completo? Sim, portanto, o que está previsto na fase de autonomização, que não tem só de ser nessa saída por autonomização, pode ser numa saída também para Housing First e trabalhado esse apoio no acesso ao emprego através do Housing First.
Portanto, o que se perspectiva é sempre poder conectar a pessoa com algumas respostas que são respostas de emprego, por exemplo, dou o exemplo da Rede Emprega, que envolvem os técnicos de redução de riscos, não é? Que já trabalham com a pessoa e o técnico de emprego. Portanto, é trabalhado o acesso ao emprego tendo em atenção as características, o momento em que a pessoa se encontra, as suas competências, as competências que precisa de desenvolver. Pode ser trabalhado também o acesso à formação antes ou no percurso entre a saída e o emprego. E penso que aqui a experiência que temos com o É um Restaurante que está mais correto, se calhar, ser o América desenvolver, nos traz também algum know-how na forma como abordar aqui a reinserção profissional. Eu queria também dizer aqui algumas coisas e penso que vou ao encontro também das perguntas que foram feitas, que é, bem, em primeiro lugar, o que nós propomos é um projeto piloto. E, portanto, enquanto projeto piloto, é um projeto também que tem o objetivo de ser testado e ser avaliado, e por isso significa que nós, a qualquer momento, podemos mudar o rumo e a direção do próprio, dependendo da avaliação que é feita no seu contínuo funcionamento. Depois de dizer que o que nós observamos é que quanto mais rígidas são as estruturas, quanto mais regras as estruturas colocam, quanto mais estigma existe em relação ao consumo deste tipo de substâncias e de outras, mais excluídas ficam as pessoas, mais vulnerável fica a situação das próprias pessoas. Eu dou um exemplo de que acontece muito connosco e em relação ao restaurante que nós desenvolvemos com pessoas em situação sem abrigo. É-nos questionado muitas vezes por variedíssimas pessoas e como é que os consumos. E há sempre um estigma dessas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade e há até uma maior, muitas vezes, exigência das próprias equipas técnicas que trabalham, ou dos próprios programas que dão resposta a estas pessoas, uma maior exigência do que a população em geral. Quando me perguntam e como é que os consumos, eu tento muitas vezes fazer um paralelismo com os outros restaurantes. E faço-me uma pergunta mesmo direta às outras pessoas. Haverá ou não consumos em todos os outros restaurantes que existem no mundo inteiro? E as pessoas, quando refletem um pouco sobre isto, e algumas delas até com conhecimento de causa, até começam a sorrir e dizem esquece, porque eu até conheço outros restaurantes onde havia muito mais consumo, mas as pessoas não põem esta questão porque não há este estigma das pessoas que vieram da situação sem abrigo. E, portanto, há uma exigência de que as pessoas parem o consumo, da abstinência, de que é errado as pessoas terem determinado tipo de comportamentos ou ter determinados estilos de vida que só leva a uma maior exclusão destas pessoas. O que nós entendemos, e reforço aqui que o nosso restaurante tem provado isso, que pessoas que mantêm consumos conseguem manter uma vida ativa a nível profissional. E estas pessoas acabam por, pela sua atividade profissional, pela melhoria das condições de vida, acabam, e é segundo o que nós observamos, acabam por estar mais longe de terem consumos mais problemáticos do que têm hoje em dia, mesmo podendo manter algum tipo de consumos e fazendo alguma gestão desse tipo de consumos. E, portanto, acreditamos e queremos sempre reforçar que é possível as pessoas passarem deste programa para programas de emprego e para uma vida profissional ativa. Muito bem. Doutor Américo, doutora Cristiana, muito obrigado por
por digamos, esta abordagem que nos trouxeram, de certo modo um desafio que também deixa aos nossos participantes para encontrarem um espaço para podermos instalar o projeto piloto. Portanto, agradecer-vos a vós, penso que quer as apresentações, quer as respostas, agradecer aos participantes, porque, apesar de não serem vistos, penso que tivemos 39 ou 40 questões, o que é significativo em termos de participação. Nem todos quiseram dar a voz, temos pena que não tenha sido também por essa via, que tornaria eventualmente as coisas ainda mais interativas e não só ouvirem a minha voz monocórdica mais ou menos a tentar ler as perguntas. Penso que foi uma sessão muitíssimo interessante. Os desafios ligados ao uso nocivo do álcool são importantes, são enormes, eu referi no início, e precisamos de todas as abordagens, digamos, todas elas são importantes, desde uma prevenção ambiental baseada até em alguma legislação, como eu referi no início, precisa de ser reforçada, em termos de disponibilidade, em termos de acessibilidade, menos eventualmente em termos da qualidade, mas também em termos de marketing e publicidade, em termos de processos de promoção ou de intervenções promocionais para este tipo de produtos. Precisamos todos trabalhar isso com muita atenção, da mesma maneira que precisamos depois de fazer a identificação precoce da situação de risco, utilizando as intervenções breves, fazendo com que os cuidados primários façam essa identificação, a referenciação para as unidades de intervenção local, nomeadamente as equipas de tratamento ou os CRIs, todo o Centro de Respostas Integradas, hoje integradas nas ARS e nas DICAD, a reinserção, tratamento bem entendido e esta componente de redução de riscos e minimização de danos. Precisamos todos de estar atentos, agradeço não só pela participação, a maior parte serão interventores no terreno destas áreas e por isso parabéns pelo vosso trabalho também, espero que continuem e que voltem nas próximas conferências. Doutora Lúcia, se quiserem encerrar e mencionar as próximas, obrigada a todos, foi um prazer estar convosco. Um último agradecimento ao Américo e à Cristiana. Um abraço. Obrigada, Dr. Manuel Cardoso. Obrigado. Muito obrigada. Dr. Manuel Cardoso já disse tudo, mas eu vou agradecer também ao Dr. Américo Naves e à Dra. Cristiana Merendeiro, assim como também ao Dr. Manuel Cardoso, que sendo da casa também merece o nosso reconhecimento e agradecimento por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Tivemos em sala 174 participantes, o que é excelente, e agradecemos a todos a vossa participação e interesse nestas videoconferências. Informamos que a gravação irá ficar disponível brevemente nas plataformas digitais do CICAD e a próxima videoconferência CICAD terá lugar dia 16 de junho e abordará as tecnologias de informação e comunicação, todo este mundo digital, online, em que vivemos, o impacto deste mundo nas nossas vidas e também particularmente no impacto das crianças e jovens. Mais uma vez serão todos convidados a assistir a esta próxima videoconferência. Obrigada a todos.